Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. E no programa de hoje é o seguinte, vamos ver que o telescópio espacial James Webb, cumprindo um dos seus principais objetivos, daqui a pouco vocês vão saber o que é isso, descobriu que a formação de planetas nos discos protoplanetários da estrela é uma verdadeira corrida contra o tempo. Antes que ventos poderosíssimos que acontecem ali varram todo o material e você não tenha mais material para formar planetas. Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, quando o James Webb foi lançado, ele tinha 4 grandes objetivos. O primeiro, descobrir as primeiras estrelas, as primeiras galáxias do universo. O segundo, detectar bioassinaturas na atmosfera de exoplanetas. O terceiro, entender sobre a evolução das galáxias. E o quarto grande objetivo do James Webb era entender como que se dá o processo de formação de planetas. Ah, Sérgio, mas a gente não sabe como planetas se formam? A gente sabe em linhas gerais, só que tem pequenos detalhes ali dos mecanismos da formação dos planetas que a gente não sabe como acontece. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar planetas que estão se formando, ou melhor dizendo, até antes disso, temos que observar os famosos discos protoplanetários. Para quem não tem nem ideia de como que se forma um planeta, basicamente é o seguinte, você tem uma protoestrela, essa estrela, ao redor dela, você tem um disco gigantesco de poeira e gás. À medida que o tempo vai passando, esse disco, essa poeira e esse gás, eles vão se aglutinando, vão formando os planetas, e aí vai varrendo aquele disco, vai criando sulcos, como se fosse um disco de vinil, e é assim que se dá a formação dos planetas. Porém, para que a gente possa entender isso, a gente tem que estudar diferentes fases da formação de planetas, Como dizia, o nosso antigo debatedor, porque agora não debate mais, tá até sumido, ele queria um vídeo de um planeta se formando. Nós não vamos ter este vídeo, porque é um processo que demora milhões de anos, não tem como se filmar um processo que demora milhões de anos. Porém, a gente tem discos protoplanetários em fases diferentes de evolução. Então, se a gente pegar os discos protoplanetários e estudar as diferentes fases, a gente tem como montar pelo menos uma timeline de como que isso acontece no universo, e foi exatamente isso que os pesquisadores fizeram usando o telescópio espacial James Webb. Eles estudaram 72 discos protoplanetários. E por que só agora fizeram isso? É aí que está o pulo do gato. Porque, para entender o que acontece nesse disco planetário, que basicamente é o hidrogênio sendo ali levado de um lado para o outro, os fluxos de hidrogênio, nenhum outro telescópio tinha o poder observacional de fazer esse tipo de detecção. Mas o James Webb tem. Porque o James Webb tem um espectrógrafo muito poderoso, chamado, e um instrumento muito poderoso também chamado de MIRI, que é o instrumento do infravermelho médio, e através deste instrumento é possível ver como que ocorre a migração desses gases dentro do disco protoplanetário, e aí você ter toda a ideia do que vai acontecendo com isso. Então foram 72 discos, esses discos estão em diferentes processos evolutivos, então dá para estudar muito bem tudo isso que aconteceu. Então basicamente é isso para vocês terem em ideia. Então a primeira coisa que eles estudaram foi o hidrogênio molecular, depois foi o neônio ionizado, porque é assim que eles conseguem entender, como que esse gás molecular ele navega ali no disco, Então isso aí é um negócio muito legal. Os resultados são muito interessantes, 66 dos 72 discos mostraram uma emissão muito estendida do H2 e do neônio também.
E para o H2 a equipe procurou morfologias, né, para poder tentar explicar como que esse H2 se estende pelo disco protoplanetário. Eles descobriram que o quê? Que existem ventos muito poderosos que carregam este hidrogênio para longe, e o neônio também. Isso aí tudo é carregado para muito longe. E aí é que veio a conclusão muito interessante dos pesquisadores, que foi a seguinte: você tem aquele disco protoplanetário inteiro ali. E aí, com o passar do tempo, esses ventos começam a atuar e começam a carregar todo esse material para fora. Se dependendo, né, se você não tem planetas se formando, você tem então que a formação de planetas é uma verdadeira corrida contra o tempo. Os planetas eles têm que se formar antes que esses ventos possam atuar e carregar esse material todo para fora. Porque se fosse isso, a gente não teria planetas. Ou teria menos planetas do que a gente tem hoje. Principalmente os Júpiter quentes, planetas muito grandes assim, a gente não conseguiria ter, porque você pega Júpiter e Saturno, que são gigantes gasosos, que a gente chama, eles basicamente se formaram nesse processo, depois migraram para a posição deles, deve ter acontecido isso. Mas como que a gente iria formar alguma coisa agora, se a gente não quer, né? Que essas coisas aconteçam dessa maneira. Mas os pesquisadores então descobriram isso, que os planetas eles têm que se formar antes que os ventos possam atuar e começar a carregar e começar a limpar também a órbita e deixar o sistema solar limpinho. O sistema solar hoje, né, para quem não sabe, na sua maior, né, concentração, é a maior concentração de coisas vazias que a gente tem. Então, como que fica, né? Como que fica? Esse que é o negócio. Agora, uma coisa muito legal do James Webb é o seguinte: o James Webb fez um estudo, né, sobre a formação de planetas sem fazer uma imagem de um planeta, mas ele fez a imagem do disco protoplanetário, que é a coisa mais importante que tem, que é de onde surgem os planetas, e descobriu isso, que os planetas eles têm que se formar antes que esse vento possa exercer esse papel dele. Os pesquisadores falaram uma frase muito interessante, que é a seguinte: enquanto os planetas tentam nascer, os ventos ajudam a remodelar o disco que lhes dá origem. E esse vento vai remodelando o disco, vai tirando poeira, vai tirando material bruto para a formação dos planetas. Então está aí a verdadeira, né, a formação planetária é uma verdadeira corrida contra o tempo. Este era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!